As mãos palma com palma. Faz uma pequena reverência. Apoia a mão nos joelhos. Vai fazendo pequenos movimentos. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Quem estiver na almofada, sentado no chão, vai descruzando as pernas. Calmamente. Levanta devagar. A perna pode estar dormente, formigando. Quem quiser pode mudar de local. A gente vai dar continuidade à leitura. Sensei não está conosco hoje. Quem continua a leitura é a Shuden. E a gente vai dar continuidade no próximo capítulo do Thich Nhat Hanh. E é com você, Shuden. Se quiser abrir o microfone, se quiser falar alguma coisa antes, enfim, pode dar continuidade. Vou fechar meu microfone aqui, qualquer coisa é só chamar. Tá. Boa noite. Dá para ouvir? Tá. Então vamos lá. Capítulo 35. O brilho do sol nascente. As notícias do retorno de Siddhartha espalharam-se rapidamente pelo resto de Kapilavastu, confirmadas pela serena presença dos monges, mendigando a cada manhã na cidade. Muitas famílias faziam oferendas de alimentos e estavam curiosas por ouvi-los falar do ensinamento. O rei Suddhodana solicitou às pessoas que decorassem as ruas da cidade com bandeirolas e flores em preparação para o dia em que o Buda e os monges foram convidados a comer no palácio. Ele também não perdeu tempo em ter pequenas choupanas construídas no Parque Nigroda para o Buda e seus alunos veteranos. Muitas pessoas foram ao parque para se encontrarem com o Buda e seus discípulos. Ficavam impressionados em ver o príncipe calmamente mendigar pela cidade. O retorno do Buda se tornou o assunto principal das conversas entre todos os habitantes. Gotama e Yasodhara queriam ir visitar o Buda no Parque Nigroda, porém, elas estavam ocupadas demais naquela semana de preparativos para a recepção da Sangha. O rei queria convidar várias centenas de pessoas, incluindo membros do governo, assim como todas as pessoas da cidade que possuíam algum destaque político, cultural e religioso. Ele ordenou que todos os pratos a serem servidos fossem vegetarianos. O príncipe Nanda, todavia, encontrou tempo para ir visitar o Buda 2 vezes naquela semana. Ele ouviu atentamente as explicações sobre o caminho do despertar. Nanda amou e respeitou seu irmão mais velho e sentiu-se inclinado a seguir a pacífica vida de um bhikkhu. Chegou a pedir a opinião do Buda sobre ele, daria ou não um bom bhikkhu. Porém, o Buda apenas sorriu. Podia ver que, embora Nanda fosse um rapaz de sentimentos admiráveis e de boas intenções, ainda não possuía um firme senso de propósito ou compromisso. Quando sentou com o mestre, Nanda queria tornar-se monge, mas quando voltou para o palácio, só tinha olhos e pensamentos para sua amável noiva Kayani. Nanda imaginava o que o Buda estaria pensando sobre a sua confusão. O dia da recepção chegou. A cidade inteira, incluindo o Palácio Real, estava enfeitada com bandeirolas e flores para dar boas-vindas ao Buda e à sua Sangha. A cidade pulsava de excitação por conta de toda uma população que formalmente recepcionava seu heróico representante.
Músicos esmeravam-se em suas apresentações e o povo formava filas pelas ruas. Todos se esticavam para conseguir ter um vislumbre do Buda. Gotama e Yasodhara recepcionavam pessoalmente os convidados que haviam sido chamados pelo rei. Gopa havia cedido ao desejo da rainha de que ela se vestisse com elegante sari e usasse joias em honra à ocasião. O Buda e os bhikkhus andavam com passos lentos, tranquilos, por entre a multidão. Muitas pessoas juntavam suas palmas das mãos e se inclinavam enquanto o Buda passava. As crianças eram erguidas aos ombros dos seus pais, de modo que pudessem assistir. Gritos de felicidade e aplausos surgiam do povo. Os bhikkhus continuavam a seguir sua respiração com mente atenta no meio do burburinho e da atmosfera festiva. O rei Suddhodana cumprimentou o Buda e sua sanga na entrada dos portões externos do palácio. Ele os levou ao jardim interno. Todos os convidados seguiram o exemplo do rei e juntaram suas palmas para cumprimentar, inclinando-se em direção ao Buda, ainda que alguns deles se perguntassem por que era necessário demonstrar tanto respeito por um monge tão jovem, mesmo em se tratando de um príncipe. Depois que Siddhartha e os bhikkhus se sentaram, o rei pediu aos servos para trazerem os alimentos. Ele mesmo serviu ao filho, e Yasodhara e Gotama dirigiram o serviço para os demais convidados, entre os quais se incluíam brahmanes, ascetas e eremitas. Todos comeram em silêncio, seguindo o exemplo do Buda e de seus discípulos. Quando todos os monges e todos os convidados haviam terminado de comer, e as tigelas de bhikkhus tinham sido lavadas e devolvidas, o rei ergueu-se e juntou as palmas das mãos. Ele convidou o mestre a ensinar o Dharma para todos aqueles ali reunidos. O Buda sentou-se quieto por um momento, a fim de sentir a presença das pessoas. Ele iniciou por recontar brevemente suas experiências na busca que empreendera para encontrar o caminho, pois sabia que elas estavam ansiosas para ouvir o que havia acontecido com ele nos últimos 7 anos. Falou-lhes sobre a natureza impermanente de todas as coisas, sobre a ausência de um eu separado e sobre a lei da originação interdependente. Disse que praticar a consciência na vida cotidiana, olhar profundamente para as coisas, conduz à cessação do sofrimento, à realização da paz e da alegria. Comentou que oferendas e preces não eram meios efetivos para se alcançar a liberação. O Buda ensinou as 4 nobres verdades: a existência do sofrimento, as causas do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Ele disse: em adição ao sofrimento ligado ao nascimento, velhice, doença e morte, os seres humanos experimentam sofrimentos criados por eles mesmos. Devido à ignorância e às falsas visões, as pessoas dizem e fazem coisas que geram sofrimento para elas mesmas e para os demais. Raiva, ódio, suspeição, ciúme e frustração causam sofrimento. Tudo isso emerge da falta de consciência. As pessoas são aprisionadas em seu sofrimento, assim como se estivessem presas em uma casa em chamas. E a maior parte do sofrimento que experimentam foi criado por elas mesmas.
Você não pode alcançar liberdade apenas por orar por algum Deus. Você deve olhar profundamente para dentro de sua própria mente e situação, a fim de se desenraizar as falsas visões que são as raízes do sofrimento. Você deve encontrar a fonte do seu sofrimento a fim de compreender a natureza do seu sofrimento. Uma vez que tenha compreendido a natureza do sofrimento, ele não poderá mais aprisioná-lo. Se alguém está com raiva contra sua pessoa, você pode reagir com raiva em retribuição. Porém, isso somente criará mais sofrimento ainda. Se você seguir o caminho da consciência, não reagirá com raiva. Ao invés disso, aquietará sua mente a fim de descobrir por que aquela pessoa está com raiva de você. Olhando profundamente, pode desvelar as causas que levam à raiva àquela pessoa. Se vir que tem responsabilidade pela produção de raiva naquela pessoa, você não ficará raivoso, mas aceitará que a sua própria conduta contribuiu para produzir aquela situação. Se não tem pelo que se responsabilizar, poderá tentar ver por que a pessoa o está interpretando equivocadamente. Então, você pode encontrar um modo de ajudá-la e compreender as suas verdadeiras intenções. Dessa maneira, evitará causar mais sofrimento para ambos os envolvidos. Majestade e honrados convidados, todo sofrimento pode ser superado por olhar-se profundamente às coisas. No caminho da consciência, aprendemos a seguir a nossa respiração a fim de manter a mente atenta. Nós seguimos os preceitos a fim de desenvolvermos a concentração e alcançarmos compreensão. Os preceitos são princípios de vida que promovem a paz e a alegria. Praticando os preceitos, nossa capacidade de concentração se desenvolve e somos capazes de viver com grande consciência e integração. A mente atenta nutre a capacidade de iluminar a verdadeira natureza da nossa mente e do nosso ambiente. Com tal luminosidade, sobrevém a compreensão. Somente através da compreensão podemos amar. Todo sofrimento é superado quando atingimos a compreensão. O caminho da verdadeira liberação é o caminho da compreensão. A compreensão é prajna. Tal compreensão só pode vir de se olhar profundamente para dentro da verdadeira natureza das coisas. O caminho dos preceitos, da concentração e da compreensão é o caminho que conduz à liberação. O Buda passou por um momento e então sorriu antes de prosseguir com a sua fala. O sofrimento é apenas uma faceta da vida. A vida tem outra faceta também, a face das maravilhas. Se pudermos enxergar tal face da vida, teremos felicidade, paz e alegria. Quando os nossos corações se desvencilham, podemos fazer contato direto com as maravilhas da vida. Quando alcançamos clara compreensão das verdades da impermanência, da ausência de um eu e da originação interdependente, vemos quão maravilhosos são nossos corações e mentes. Vemos quão maravilhosos são nossos corpos, ou os ramos do bambu violeta, ou os crisântemos dourados,
ou uma fonte cristalina, ou o radiante brilho da lua. Se nos enclausuramos em nosso sofrimento, perderemos a capacidade de experimentar as maravilhas da vida. Quando nos desvencilharmos da ignorância, descobrimos o vasto reino da paz, alegria, liberação e nirvana. Nirvana é o desenraizar da ignorância, do apego, da aversão e o florescimento da paz, da alegria e da liberdade. Honoráveis convidados, reservem tempo para admirar uma fonte cristalina ou o raiar do sol nascente. Vocês podem experimentar paz, alegria e liberdade. Se ainda estão trancafiados na prisão da lamentação e ansiedade, serão incapazes de experimentar as maravilhas do universo, o que inclui a sua própria respiração, o corpo e a mente. O caminho que descobri leva a transcender a lamentação e a ansiedade ao se olhar dentro da sua natureza. Tenho compartilhado este caminho com muitos outros, e eles também foram bem-sucedidos em descobrir isso por si mesmos. Todos foram profundamente tocados pela palestra Dharma no Buda. O coração do rei se encheu de felicidade, assim como da rainha Gotami e da Yasodhara. Todos queriam saber mais a respeito dos métodos de se olhar profundamente para dentro da natureza de todas as coisas, a fim de alcançar a liberação e a iluminação. Depois, Suddhodana escoltou o Buda e os bhikkhus até os portões externos. Todos os convidados parabenizaram o rei pela grande realização do seu filho. O Parque Nigroda foi rapidamente transformado em um monastério. As antigas figueiras que lá cresciam produziam uma refrescante sombra. Muitos novos bhikkhus foram ordenados e muitos leigos, incluindo um número de jovens do clã dos Sakyas. Tomaram os 5 preceitos. Yasodhara fez visitas frequentes ao Buda no Parque Nigroda, acompanhada pela rainha e pelo jovem Halula. Ela escutou as palestras Dharma e privadamente perguntou a Siddhartha sobre a relação entre praticar o caminho e desenvolver o serviço social. O Buda mostrou-lhe como observar sua respiração e praticar meditação a fim de nutrir a paz e a alegria no seu coração. Ela compreendeu que, sem paz e alegria, não poderia verdadeiramente ajudar aos outros. Aprendeu que, desenvolvendo a compreensão mais profunda, poderia aguçar sua capacidade de amar. Ela estava feliz em descobrir que poderia praticar o caminho da consciência bem no meio dos seus esforços para servir aos outros. Paz e alegria eram possíveis exatamente nos momentos em que estava trabalhando. Meios e fins não eram coisas distintas. A rainha Gotami também fez grande progresso na prática. Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Ok? Aqui, eu estava esperando também ver se alguém abriu o microfone. Acho que já é o suficiente o que a gente escutou hoje, né? Impressionante.
Agora, eu fico pensando, né, como é difícil, né, você conseguir essa compaixão, né? Se você for pensar nas pessoas que fazem tanta maldade para o planeta, né? Como conseguir essa compaixão, né? Como você conseguir compreender isso, né? É difícil isso, ainda é difícil para mim, Eu acho que porque a deve ser raiva vem, difícil. né? A raiva é muito louco, assim, muito... É, acho que também acredito nisso, viu? É complexo, mas ao mesmo tempo também eu acho que não pode, o que ele ensina é que não pode revidar do mesmo jeito ou ter o mesmo sentimento, né? Porque senão você acaba nutrindo essa rede mais ainda, né? Não Sim, só o fato de você já pensar de outra forma, você já está nutrindo outra teia, né? E aí eu é. acho que isso também deve causar algum impacto nas pessoas também. Deve ter a incompreensão do outro lado. Como pode ele ser assim, né? Uhum. Muito É, e obrigada, como... Judem. Obrigada por essas palavras, porque eu estava precisando muito ouvir esse capítulo hoje. Foi um dia muito, que especialmente eu estava me sentindo muito tocada por muitas coisas, por ouvir muitas coisas e que estavam me tocando da forma como você disse, de uma forma muito profunda e me trazendo muita inquietação interior. Então eu estava precisando demais ouvir. Muito grata por ouvir e pelas suas palavras. Me senti acompanhada na luta pelo equilíbrio, por absorver essas palavras de compaixão e procurar um equilíbrio no meio de tudo isso que a gente vive nos dias de hoje. Obrigada. Obrigada, obrigada. Isso aí, Ana. Isso é tudo. Vamos encerrar? Alguém quer mais falar alguma coisa? O que eu... Pode falar, Caio. Oi. Primeiro eu queria comentar que a voz suave da Shuden é impressionante, né? Não é? Obrigada. É muito gostoso de Concordo, ouvir. número generalizado. E aí eu queria fazer um comentário disso. Isso que a Shuden comentou tem sido o meu maior desafio nos últimos tempos mesmo, que é tentar compreender e levar compaixão para diante de tanta atrocidade que a gente vê, né, dos tomadores de decisão que a gente tem. E tem alguns vídeos do Thich Nhat Hanh que traz uma coisa que é muito ligada com esse capítulo que a gente leu hoje, que é olhar para a natureza profunda das coisas, né? E aí ele faz o convite para a gente olhar profundamente para a natureza desses tomadores de decisão, dessas pessoas e de tudo mais. E aí com isso a gente descola, a raiva vai vir, né? Mas é um convite porque a gente tenta colar a nossa raiva nessa pessoa, mas essa pessoa não é a pessoa, né? Para essa pessoa estar ali, muitas causas e condições fizeram com que ela estivesse ali. Aquela pessoa não é aquela pessoa em si, né? Aquela pessoa sou eu também, enfim, não vou me esticar porque eu vou, mas ele deixa esse convite assim para que aí a raiva acaba que dilui um pouco, porque a compreensão vem da gente, o convite que ele deixa é esse, né, de que talvez a compreensão venha da gente olhar para esse objeto de raiva como sendo exatamente essa coisa de natureza interdependente, impermanente e vacuosa, né? Perfeito. É isso aí. Eu gostaria de falar também. Pode falar, Rosana. Não é só para intensificar a colocação do Caio em relação à voz da Shuden, que ela é uma voz que contém a mesma preciosidade da preciosidade do conteúdo oferecido. Sua voz é um acalanto, é um afago em nossas almas e corações. Muito agradecido. Obrigada, Rosana.
Mais alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, Rosana, você disse tudo. É isso aí, Shuden arrasa na leitura também. Muito bom. Bom escutar, é bom mesmo. Depois de um período de A gente silêncio... vai ficando cada vez menos tenso, né? Que dá um vai nervosismo. virando, aos poucos vai virando uma leitura, e aí com a voz, com a impostação da voz, vai ficando uma delícia, muito bom mesmo. Vamos encerrar? Então, vamos lá. E os méritos de nossa prática, se estenda a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Gachô. Obrigada, Gachô. Obrigado a todos. Boa noite a Tchauzão todos. geral para todos.